Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder, Deus digno de toda honra, Senhor de todo louvor. Se faça presente nessa ministração, em nome do Senhor Jesus. Toma, meu Deus, cada mente, Senhor, que se dispôs a ouvir esse evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, traz a paz no coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, me usa pela sua misericórdia aqui. Amém. Então, povo meu, olha, eu já fui sorteado, tá? Por isso que eu nem vou dar pausa aqui para sortear, não. É Colossenses capítulo 3, tá? Aí eu bati o olho aqui no versículo e vou começar, né, falando sobre a vida velha, a vida nova, né, a nova criatura, a velha criatura. Eu não sei, eu tô falando do tópico aqui, mas muitas vezes não tem nada a ver, né, com esse tópico, né? Vamos ler, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai trazer à mente aqui. Vamos lá, fala assim, ó: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Aí, né, como sempre, né, fala da imoralidade sexual, a indecência, as paixões más e os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Aí a pessoa, a mente do ser humano, quando fala em imoralidade sexual, né, parece o ápice do pecado do cara, né? Então o crente tem muito desse negócio, porque ele se veste muitas vezes com santidade, né? Tem uma forma, né, diferente de falar, né? Fala de uma forma poética, bonita, enfim, né, gente? A gente sabe que os cristãos, né, os evangélicos, eles, né, vigiam muito, né? Acho que eles vigiam tanto que acabam perdendo até um pouco a sinceridade, né? E eles ficam com tanto medo de falar alguma coisa, né, errada, né, palavra chula, enfim. Eu não tenho muito essa paranoia comigo, não. Eu sou eu, pela pregação vocês veem aí. Eu não penso, eu acho que as coisas têm que fluir, né? Você tendo o seu coração puro, né, sem maldade, sem julgamento, né, sem acusação, é claro que vai sair coisas boas, independente se você fala uma gíria, né, porque não agrida, né, a Deus, que nada vem agredir a Deus, né, palavreado chulo que eu falo é baixo, né, é baixo. Então eu não acho, eu não sou cri-cri com isso, tá? Desse negócio de ficar doutrinando as pessoas como ela tem que se vestir, como ela tem que falar, como, né, um jargão, coisas bonitas. Eu acho lindo, tá? Gostaria muito de ter essa forma de ser, né? Paz do Senhor, irmã, né? E o jeito, aquela coisa calma, que levasse mais calmaria, não tenho nada contra, né? Então as pessoas, elas se cumprimentam assim, shalom. Eu não acho errado, muito pelo contrário, eu acho lindo. Mas tudo tem que sair dentro de um coração sincero, né? Eu, por exemplo, eu não consigo, né, ser dessa forma, ter essa fala viciada, né? Isso não vem de dentro, isso soaria falso para vocês, né? Então o que acontece? Eu tenho que ser eu, né? Me sinto bem sendo eu, falando da forma que eu falo, né? Mas também não sou contra as pessoas também, porque elas é o natural, né? Dela falar, dela agir. Mas eu tô falando que quando você é nova criatura, quando você nasce de novo, independe, tá, de como você cumprimenta ou não. Eu não sou muito dada a esse negócio de paz do Senhor,
tá? Eu não sei. Aí a pessoa fala, poxa, essa mulher parece que nem tem paz, porque ela nunca cumprimenta ninguém com a paz do Senhor. Não, tem pessoas que eu me incomodo e eu sinto vontade de dar a paz do Senhor. Outras não. Isso não quer dizer que eu não tenho paz, tá? Mas que eu tô sendo verdadeira. Não, aquela pessoa ali, Deus não quer ainda dar a paz dele. Ela vai ter a paz que o mundo oferece. Lá em Mateus 10, né? Do 34 em diante, né? Eu não vim trazer a paz ao mundo, mas a espada. Enfim, tá? Então eu quero explicar que a paz ela não tá no seu palavreado, tá? Corriqueiro, tá? Acho até feio, porque dependendo da situação, a gente fala assim, mas quem tem paz leva a paz. Só que a sua paz, né? Na circunstância, na situação, no calor da situação, né? Ela vai implicar com a tua vida como um todo. Tudo que você faz, você vai mostrar para aquela pessoa que você tem paz. Não é uma questão de você, né? Transmitir através da sua palavra coloquial, né? A paz, ela não pega por osmose, né? A paz, ela existe, você transmite com a sua presença, com o seu jeito de ser, tá? Não é com o seu palavreado, tá? Então, é uma situação que eu vejo que as pessoas, elas estão muito robótica, mecânica. Eu acho engraçado que as pessoas falam, nossa, eu fui em tal lugar assim, assim, a pessoa já olhou para mim e falou, nossa, você é crente? Você é evangélico? Nossa, o seu jeito de falar. A pessoa força, né? Mostrar que ela é crente, ela faz questão de levantar aquela bandeira de evangélico, tá? Mas não vive o verdadeiro evangelho, porque evangelho é diferente de evangélicos, tá? Evangélicos tem muitas invenções aí, cada um é de um jeito, cada um segue, né, o seu próprio desejo. Mas o evangelho é uma só forma de pensar, uma só forma de agir. Você tem que ter o caráter de Deus. Você tem que dar fruto. E esse fruto aqui, tá? Que ele fala, vou ler de novo, né? Isso aí ele vai a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Aí a pessoa ela tende a olhar o irmão, ou então qualquer outra pessoa que não vive o evangelho, né? Olha, esse cara aí, né, vive na prostituição, cada hora tá com uma mulher, né? Essa mulher trai o marido, tá. Mas, engraçado, a pessoa que conhece o evangelho, ela não pode de jeito nenhum viver de uma forma, né, indecente. Quais são as paixões de um homem e uma mulher de Deus? Geralmente pode ser que não tenha nada a ver com a imoralidade sexual, porque ela está muito explícita, né? Não tem nada a ver com o vício no cigarro ou na bebida, né? Que a gente nem pode considerar essa pessoa como filha de Deus. Ela ainda é criatura, ela não foi transformada. Ela pode ter tomado um banho de piscina, né? Mas ainda não teve a transformação, não desceu fogo do céu, não foi selada pelo Espírito Santo ainda. É um processo ainda. Então nós temos que entender, aquele irmãozinho ainda está conhecendo a Deus, né? Foi assim comigo, eu acredito que muitas pessoas estão chegando agora no Evangelho, tá, né, com dificuldade, né, de se santificar. Não é fácil a santificação. Você tá, né, Deus está quebrando o vaso, tá mudando, né, todo o seu jeito de ser. E muitas vezes você não vai perder a sua essência. Eu falo para você, eu não perdi. Eu tenho certeza. É uma coisa engraçada. As pessoas, comigo é diferente. As pessoas vão me conhecer quando eu abro a boca e começo a falar, porque não tem como. A pessoa que tem Jesus, ela não tem como, gente. Ela pode até dar umas, né, assim,
não ir direto ao assunto, porque eu acho que a pessoa tem que ter sabedoria até para pregar, né? Você não já vai direto, né, falando de Jesus, mas você vai a conseguir entrar na conversa, né? Alguém vai te dar uma oportunidade para que você coloque Jesus em pauta, e a gente tem que ter essa sabedoria. Mas eu não sou conhecida de imediato. As pessoas que conversam comigo não é de imediato que falam, e ela é crente. Não, muito pelo contrário. Elas se abrem, elas falam besteira, e quando ela tá me conhecendo assim de cara, elas se sentem muito à vontade. De repente, ela olha assim, misericórdia. Essa mulher é uma mulher de Deus. Olha quanta besteira que eu falei. Aí eu vejo que as pessoas se, né, retraem. Falei, não, fica à vontade. Aí eu vou ter a oportunidade de passar, né, o que o Espírito Santo de Deus me ensinou. Mas isso que eu tô te falando, calma, né? Você tem que ter a paciência com uma pessoa que não conhece ou ainda que está em crescimento espiritual. Você não pode exigir dela. Não é porque você fala bonito, não é porque você, né, é um homem ou mulher de Deus. Não, você tem que ter paciência. Deus manda a gente ter paciência, né? E depois a oportunidade que essa pessoa te der, até porque você deu a oportunidade para ela falar, né, para ela se abrir, você vai chegar para ela e vai, né, falar o que você entende de certo, de errado, né, dentro da palavra. Tudo tem que colocar Jesus no meio, porque ele é a palavra. Mas sempre levando paz para a situação. Agora tem crente que ele repele as pessoas. Eles se acham muito, eles se sentem muito bem de ser reconhecido na roda dos escarnecedores. Nossa, que lá é crente. Olha como é que ele fala, não sei o quê. Gente, eu vou ser sincera, eu não sei se isso é ruim ou se é bom, mas de cara ninguém me vê como uma mulher de Deus, tá? Normal, tô falando na conversa, de cara. Quando me conhece, se sentem à vontade. Eu sou uma pessoa normal, tá? Não tô falando que eu vou demonstrar pela forma que eu me visto, pela forma que eu falo que eu não sou uma mulher de Deus. Não, mas não de uma forma cri-cri, mostrando, sinalizando ao pecador o seu pecado. Nunca vou fazer isso. Isso aí é uma falta de sabedoria incrível. Tá? E com palavrinhas feitas, repertório, sabe? Essas palavrinhas formuladas de que, ai, que eu sou santo, ai, que não pode falar isso, que não pode falar que não. Você vai, aos poucos, você vai demonstrando, você vai, né, entrando na conversa e direcionando a conversa para o lugar certo, que é para Jesus. Aí, obviamente, se tiver uma roda de escarnecedores ali, vai todo mundo se dissipar. Porque ali já vai entrar o Espírito Santo. Aí você vai, né? Você não vai perder a amizade, as pessoas não vão te achar um chato de galocha, né? Mas você vai direcionar aquela pessoa. Mas é isso que eu tô te falando, tem pessoas que elas querem mostrar pela forma de falar, pela forma de vestir quem elas são. Só que a hora que aparece um problema, uma situação para ser resolvida, né? A hora que pisam no seu calo, aí sim que você tinha que demonstrar essa paz interior, né? Você não. Você continua tendo, né, aquele repertório todinho de crente, aquela oratória bonita, aquele jeito de falar, mas tá explodindo por dentro, tá com ódio. Você tá pior do que né, um prostituto, um adúltero, né? Um fornicador. Por quê? Porque você já conhece a Deus, né? Então Deus vai cobrar muito mais de você do que muitas vezes da pessoa que está chegando agora. De repente, essa pessoa que está te fazendo tanta raiva, está tirando a tua paz, que isso não pode acontecer, tirar a tua paz. Só o diabo faz isso, tirar a sua paz. Então, se o diabo está conseguindo tirar a sua paz, é porque você não tem Jesus. Não tem, né? Aí você fala que aquele irmãozinho, ele tá tirando a minha paz. Não, ele não tá tirando. Ele não vai tirar uma coisa, né, que você não tem. Entendeu? Se você tem, ninguém tira a sua paz. Porque você tem Jesus. Jesus fala, eu sou o príncipe da paz. Peraí,
aquele irmãozinho está tirando Jesus da sua vida? Então é porque você não tem. Porque quem tem Jesus, ninguém tira. Ele é o príncipe, ele é a própria paz. Então, aqui, você tem que entender que você é a carta viva de Cristo. E aquela pessoa tem que ver paz em você. Ela pode fazer... Olha, gente, eu falo para você, não é fácil. Por isso que Deus fala aqui, né, lá em 1 Coríntios 13, né, que o amor é paciente. Pensa numa pessoa que se perde a paciência, acabou. Né? Então, tem muitas coisinhas que o diabo trabalha todo o tempo para tirar minha paz. Misericórdia. Mas eu respiro fundo e falo, não, Jesus Cristo é a minha paz. Eu estou em paz, independente de qualquer coisa. Então, você não pode perder a paciência, né? Por isso que eu tô falando, não adianta você ver uma pessoa que se converteu agora, né? Tem pouco tempo de evangelho, né? Se diz evangélico, mas não vive. Ele ainda está em crescimento espiritual. Você vai ser carta viva para essa pessoa, que essa pessoa mesmo tirando a tua paz, você vai transmitir paz, porque Jesus é paz. Você tem Jesus, então você não pode perder isso, tá? Então, por isso que aqui, isso que eu tô te falando, eu sorteei esse Colossenses 3, mas eu tô entendendo, quando o tópico fala a vida velha e a vida nova, é para você se autoavaliar. Se você tá retrocedendo, se você tá saindo, tá? De onde Deus te colocou. Se você já sepultou o velho homem, tá? Acabou. Só que o diabo, todo o tempo, ele vai querer ressuscitar esse velho homem. Todo o tempo ele vai querer que você reaja, né? Que você perca a paciência, que você perca a paz. Então, mesmo que você fale, mas esse é crente, ele é batizado. Muitas vezes ele tomou um banho de piscina. Você não. Você sabe o que é um batismo com o Espírito Santo. Você sabe o que é experiência com Deus. Enfim, vamos ler mais um pouquinho aqui, né? Que a gente está falando aqui da nova criatura, né? E da velha criatura. Aí ele continua, né? Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá, né? Quais são essas coisas? Aí vem os maus desejos, a cobiça, né? Cobiçar o que é do outro. Tá doido para tirar o pertence, né? Daquela pessoa. Deseja aquele carro, deseja muitas vezes aquela casa, aquele terreno, alguma coisa daquela pessoa. Você está cobiçando alguma coisa que Deus não te deu, né? Isso aí é idolatria, né? Pois é por causa dessas coisas que aí fala, né? Que vai cair o castigo de Deus. Ó, antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, antigamente. Hoje não mais. Mas agora livre-se de tudo isso. Aí entra que tudo isso? Da raiva, né? Ó, da paixão e dos sentimentos de ódio. A pessoa fala, ah, não, mas eu tô em paz, eu tô indo pra justiça, tô resolvendo tudo tranquilamente, os meus advogados, tudo muito lindo, maravilhoso, né? Falando palavras bonitas, mas por dentro, gente, não tem como esconder. Deus, ele olha o interior do homem, né? Que a pessoa muitas vezes está entrando, né, num tribunal para tirar o que aquele homem tem, ou que aquela pessoa tem, né? Tá cobiçando os bens. Deus manda soltar, largar, mas não, eu vou até o fim. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está falando. É o sentimento de ódio, né? Falta de paz, quer guerrear o tempo todo. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, né? Vamos pro 7 aqui, né? Que a gente vai falar do antigamente, né? Antigamente a vida de vocês era dominada por esse desejo. E vocês viviam de acordo com eles, com esses desejos. Mas agora, livre-se de tudo isso. Da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, né? E que não saia da boca de vocês nenhum insulto, né? Insultar a pessoa, né? Nenhuma conversa indecente, né? Claro, a palavra, né, que você proferir não venha
escandalizar o evangelho, escandalizar a pessoa de Jesus Cristo, né? Ó, não mintam, olha só, uns para os outros. Como é que tá, né? O que você anda falando, né? Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Aí entra aquele negócio, Deus já sabe que você tem entendimento. Não adianta falar, se colocar de igual para igual para o Senhor, mas olha, Senhor, igual criança, olha o que ele está fazendo, Senhor, olha, ele fez isso, não sei o que, eu tenho que me defender. Sabe, aquela pessoa quer que Deus olhe para ela como se ela tivesse conhecido Deus agora. Deus está falando, velha criatura, né? Ó, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a velha, né, criatura, de lado a natureza, a velha criatura, os seus costumes, e se vestiram como a nova natureza. Então Deus já sabe quem é você, que você está, ó, muitas léguas à frente do irmãozinho que está fazendo essa pirraça com você, né? Não adianta se colocar de igual para igual. Deus, ele é justiça, mas ele vai olhar para quem é você na fila do pão e quem é aquela pessoa que está sendo usado pelo diabo para tirar a tua paz. Porque é isso que eu estou te falando. Se você tivesse paz mesmo, você não perderia. Não perde, tá? Ele é usado para tirar, mas ele não consegue. Muito pelo contrário. Ele falou, ó, essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, se você está buscando o príncipe da paz, você é renovado. Ó, está sempre renovando em você. Se você para de ser renovado, você para de buscar, você para de ser renovado. Então você vai andar para trás. Você vai andar para trás. Aí ele fala aqui, ó, como resultado disso, já não existe mais judeu e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagem, escravo ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Tá? Então ele vai trabalhar em todas essas pessoas de formas iguais. Os escravos, os livres, os selvagens, os ignorantes, né? Os que são crentes, os que ainda não são, né? Os que são só circuncidados, né? Na carne, mas não no espírito, né? Tomou um banho de piscina, mas ainda não conhece, não tem intimidade com o Senhor, né? Então, não foi renovado ainda, não é parecido com o Senhor Jesus ainda. Deus vai colocar na balança, olha, esse aqui já passou por essa lapidação. Esse eu já quebrei o vaso, já fiz de novo, esse ainda estou começando. Quem é que vai ganhar no tribunal celestial? Lá em Mateus 5 também fala, né, que aquele que não souber perdoar não será perdoado. Vai ser jogado num cárcere espiritual. E aí, meu filho, se você for, né, pesado na balança, se você entrar nesse cárcere espiritual ali, quem vai, né, bater o martelo ali é Satanás. Se você for avaliado, tá? E Deus não puder advogar a tua causa, porque ele não é advogado de porta de cadeia, tá? Porque ele é advogado, mas do justo. Se ele olhar e te avaliar, quem vai ser o advogado não, né? Quem vai ser o seu juiz vai ser Satanás, que vai bater o martelo. Quer ver? Eu acho que eu vou até lá. Deixa eu ler de novo isso, que é importante. Retomando aqui, vamos ler esse finalzinho aqui, tá? É Mateus 5, do 21 em diante. Vamos ler esse pedacinho, ó. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa, enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, tá? Antes de chegarem no tribunal de Deus, tá? Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro.
e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então, Deus até, ele é bem explícito nessa situação. Ele até fala, se você estiver oferecendo uma oferta a Deus, largue a sua oferta no altar, vai resolver a sua questão, tá? Vai fazer as pazes com o seu irmão. Depois você venha e ofereça o seu sacrifício, a sua oferta, seja lá o que você está oferecendo para Deus. Mas resolva essa acusação, tá? Antes de você se encontrar, tá? No tribunal. Porque ali você vai, né, ser entregue ao carcereiro, né? Mas eu já estou até colocando Satanás como seu juiz. Porque ele pode te absolver, mas pode te acusar, tá? Porque se você estiver sujo de uma forma que Deus não pode intervir, né, que ele não pode ser o seu advogado, você vai ser jogado na cadeia. Por isso que ele fala, eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Que multa é essa? A multa é espiritual. E o que prisão é essa? Essa prisão é espiritual. Então, a prisão, ela pode ser, né, o demônio entrando dentro da tua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, uma doença, né? Problema sério que você não consegue resolver. Você fica anos e anos dando murro em ponta de faca, jejuando. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu sei o que eu tô falando, tá? A partir da hora que você é jogado nesse cárcere espiritual, você é acusado por Satanás, tá? Jesus Cristo, ele trabalha, tá? Com tudo que é legal. Satanás também é um ser legalista. Ele também trabalha dentro da legalidade, porque Deus não permite, tá? Por exemplo, Satanás está tocando nos meus filhos. Peraí, tá tocando nos seus filhos? Como assim? Satanás, ele não vai tocar filho de pessoas que não são rebeldes. Vocês que são homens e mulheres de Deus, que falam, mas eu perdi meu filho, aconteceu. Vou ser sincera, só perde filho homens e mulheres de Deus que se afastaram, que não quiseram obedecer, tá? São filhos de rebeldes. Então acontece coisas na vida da gente que nós não vamos conseguir chorando para Deus, orando para Deus, nem sacrificando para Deus, porque existe um tempo de maldição. Vai ser aberto, tá? Vai ser aberto o livro, aí esse livro vai estar lá, olha, fulano de tal fez isso, tem um tribunal e ali entra termos legais. Então vai fazer, o Jó, coitado, ele foi, né, passou por uma moedura braba e ele, né, por ter sido um homem, né, que temia Deus de uma tal maneira, né, que ele foi visto por Satanás de uma forma contrária, tipo assim, olha só, esse homem te teme porque o Senhor dá tudo que ele quer, o Senhor abençoa tudo que ele planta, o Senhor abençoa os filhos dele. Olha que situação, o camarada foi acusado por ser fiel. E você? Imagina o que vai acontecer com você se for acusado por ser infiel. O próprio Deus falou, você vai lá, toca nele, tá? Pode destruir tudo que ele tem. Até a saúde dele você destrói, você só não vai tocar na vida dele. Se Deus permite isso com um homem justo, permitiu para provar para Satanás ser envergonhado, que existe verdadeiros adoradores, tá? Na moedura, no arado, no sofrimento, existe, tá? Tanto que Paulo falava, né? Eu me orgulho nos meus sofrimentos. É nisso que eu quero me orgulhar. Eu não fico me gabando de ter um carro do ano, de ter dinheiro na minha conta, de eu ter ganho na justiça. Não, eu não vou me gabar disso. Meu evangelho é outro. Eu me gabo no meu sofrimento. Porque ali eu estou sendo, né, aprimorado. Eu estou sendo construído. O próprio Paulo falou isso. Mas as pessoas estão se gabando no que elas têm, né, no que elas são, né? Olha o evangelho torcido aí.
Quer ver? Vamos ler um pouquinho, não custa, né? Vamos lá em 2 Coríntios 11. Vou enfatizar o que ele falou aqui, ó. Vamos pro 23, ó. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, olha só, hein? Pois eu tenho trabalhado mais do que eles, quer dizer, e tenho estado mais vezes na cadeia. Olha só, que louco, né? Que louco, olha só. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Olha que sorte de Paulo, hein? Você quer ser igual Paulinho? Olha aí a situação. Nossa, vão ficar felizes. Olha, recebi 39 chicotadas. Glória a Deus, hein? 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Eita glória, E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Olha só, olha como é que ele estava cheio de si. Por quê? Porque ele era louco. Quem é o doido? Quem se gaba de ganhar na justiça, de passar por cima do irmãozinho com um trator, né? Quem é? Quem é você? No mundo, no tribunal de Deus. É isso que Deus está falando. Olha só como esse homem se enche, né, de orgulho de tanto sofrimento. Olha só, tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Olha só, que interessante, né? Olha a diferença. E o camarada tá aqui se orgulhando. Tipo assim, eu sou muito melhor. Então vamos botar na balança quem é melhor. Quem tem um carro do ano, né? Uma conta bancária, né? Robusta, gorda, né? Quem anda com os melhores ternos, né? As melhores roupas. Aí entra na balança. E ele falando, né, com orgulho de tanto sofrimento. Hoje eu vejo crente que eles não têm. Eles têm vergonha de sofrer. Eles têm vergonha de ser perseguidos. O próprio Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos, porque esses herdarão o reino de Deus. Esses são filhos de Deus. Fique felizes, porque as pessoas te perseguem, te insultam, falam tudo que é ruim. Fique felizes. Mas não vejo isso. Eu não vejo as pessoas felizes. Elas gostam de contar vantagem. Elas amam falar o que elas adquiriram, o que Deus fez, o que aconteceu, o que ela conquistou, o que ela vai conquistar. A profecia só bombando, só coisa boa. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. E aí ele continua, né? Mas ele está falando que puxa vida,
fui salvo pelo gongo aqui, porque eu tive amigos, homens espirituais, que me ajudaram a sair daquele cerco de Satanás. Mas, gente, não queira. O próprio Daniel, ele foi tirado, né? Foi salvo pelo gongo, né? Ninguém pensa, mas Daniel foi jogado na cova, né? Foi dentro da cova que ele teve, né? A ajuda, a salvação, né? Triunfou. Foi dentro da cova. Então, as pessoas não querem passar por isso. Elas não querem conhecer o estreito do Senhor. Então, como pode glorificar a Deus? Deus fala que nós vamos tomar desse cálice que ele tomou. Você está disposto a tomar desse cálice? Não é fácil não, gente. Não é fácil. Então, é isso que eu estou te falando, a vida abundante. Se você conquistar ela aqui, glória a Deus, né? Mas se não acontecer, você vai deixar de servir a Deus? E se não chegar essa vida abundante? E se for só na eternidade? Então, minha filha, aguenta, tá? Então, eu falo para vocês, as pessoas estão trocando esse evangelho aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui, tá? Que ele fala assim, deixa eu ver onde que eu tava, que até esqueci, gente, nem sei o que eu tava falando mais, peraí. Como resultado disso, já não existe mais Judá. Tá, já li. Aí vem o versículo 12, né, de Colossenses 3. Vocês são um povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia. Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. A paciência aí. A paciência, né? Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as pessoas. E que a paz que Cristo dá, aí vem a paz de novo, ó. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Então, vou voltar, porque eu achei essa parte aqui merece ser enfatizada. Olha só. E que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá dirija vocês, olha só, nas suas decisões, tá? Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Então, para você ser corpo, ser membro do corpo de Cristo lá, né, em João 15, né, da videira, né, verdadeira, se você quer ser membro dessa videira, fazer parte dessa árvore, né, ser os ramos dessa videira, ele manda você ter paz nas suas decisões. Você não adianta tomar decisão sem paz, porque ele está falando aqui, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. Se você não tem paz, você não está no corpo de Cristo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensine, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Né? Então é isso. Tá? Então, o próprio Deus, ele livrou Daniel, né, na cova, não da cova. Então, muitas vezes você vai passar por esses apertos, né, dando glória a Deus, que isso é muito importante, com salmos, com hinos, glorificando, tendo paz, né, envergonhando o diabo, né, e é necessário que Deus cresça, que você diminua, enfim.
Essa é o recado de hoje. Então fica ligado nisso aí, é muito importante, né? Não tenta. A gente quer ser, né, parecido com Cristo, mas muitas vezes é uma fachada. O próprio Pedro, gente. Então as pessoas falam assim: ah, mas Pedro foi, todo mundo reconheceu o sotaque dele, o jeito que ele falava. Ah, olha, vou ser sincera, antes não tivesse reconhecido não, porque foi uma vergonha para o evangelho. Reconheceu e Pedro fez aquela lambança logo depois, né? Mentiu, né? Saiu fora, né? Negou Jesus. Então para pensar se foi legal ele ser, né, reconhecido na fala, no jeito de crente. Às vezes é até legal você ninguém olhar para você de momento, de princípio, falar, pô, será que ela é crente? Será que ela é uma bruxa? Será que ela é mística? Será quem é essa mulher? Ou quem é esse homem? E depois tomar um susto, falar, cara, é uma mulher de Deus. Nossa, ele é um homem de Deus, quem diria, né? Então, olha só, do que você ficar todo cheio de vaidade, né, de zelo, o que vai falar, o que vai dizer, ficar, né, e fazer um vexame desse, né, de envergonhar a Deus de repente num tribunal, numa justiça, né, processando um irmão por causa de estar cobiçando os bens dele, querer ganhar na justiça para mostrar que tem razão. Eu não sei, gente, o que está acontecendo do outro lado aí, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu repetir tudo de novo. Eu tô numa situação complicada, porque é o Espírito Santo que quer que bata. Ele tá falando, pregue isso, bata nesse prego aí, até a pessoa entender, tá? Então eu não tenho como sair dessa direção, é a direção do Espírito Santo. Espero que vocês ouçam e quem tiver para fazer alguma besteira ou tomar alguma decisão sem paz, sem o Espírito Santo, tá? Em nome de Jesus, não faça porque o bicho vai pegar, tá? Não tem esse negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase é muito real, as pessoas acham que não, mas ela é real, tá? Porque se o diabo entrar com legalidade na tua vida, de uma forma legal, né? Deus falando assim, ó, pode ir, porque tá livre o caminho, aí você tá perdido. Porque o diabo não faz nada sem a autoridade de Deus, sem a autorização de Deus. Pensa que ele dá na telha e vai lá, eu não fui com a cara dele, eu vou lá. Não vai não, filho, não vai. O diabo, ele não trabalha dessa forma. O desgraçado, ele trabalha de forma legal. E aí, a hora que ele entra, ele tem tempo para sair. Não é seu choro, não é seu sacrifício, seu jejum. Nada que você fizer vai fazer o diabo sair. Porque Deus permite esse tempo, né, para que você cresça espiritualmente. Aí a casa vai cair, tá? E eu sei o que eu tô falando. Hein? Ai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enocoxarabacaçarabalaie. Oroboboeba, redobocoxarabalacarabamandoebo, anaraizoiorococoeboboeba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o entendimento dessa alma, Senhor, dessa vida. Em nome de Jesus, orocoxarabá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, gente, quem for receber o áudio da pregação, tá? Vai compartilhar, tá? Então, quem está pregando pela misericórdia é missionária Leila Lima. Ou escreve lá no YouTube, né? Ou no YouTube, no Google, leilalima.com ou missionária Leila Lima para ouvir as pregações antigas, tá? Deus abençoe aí, fica com a dica, tá? Ora mesmo, antes de tomar uma decisão errada, né? Com sentimento ao contrário do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe aí, beijo.